Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O café nunca fica pronto no horário certo. Colho a xícara de porcelana rachada, aquela que Mário bebia, e despejo a água ainda morna sobre o pó marrom que restou da noite anterior. Não dá para gastar gás aquecendo quando o sol já entra pela janela de leste e queima a pele como ferro quente. Aqui no Tocantins, a gente aprende a viver com o calor ao invés de contra ele. É mais fácil assim. 23 anos. 23 anos desde que achei Mário caído embaixo da mangueira, o coração simplesmente parando de bater. Nunca foi uma morte dramática, dessas que ganham novela. Foi mudo, como tudo aqui. Como minha vida inteira depois disso. Tenho 61 anos. Não sou bonita, mas também não sou invisível. Apenas comum demais para que alguém se incomode em notar. Meu cabelo é cinzento, meu corpo é seco de trabalho. Minhas mãos têm mais rugas que história para contar. Aprendi a não esperar mais nada da vida. Isso torna as coisas mais simples, mais seguras. A fazenda não é grande. 3 alqueires de terra vermelha que não produzem quase nada de valor. Planto feijão quando a chuva vem, quando ela vem, porque aqui a seca é mais normal que a água. Tenho 2 galinhas magras e uma cabra que encontrei presa entre galhos secos há 5 anos. Ninguém veio procurá-la. Agora ela é minha. O dia começa sempre da mesma forma. Acordar com o grito do galo às 5 da manhã. Varrer a poeira vermelha que entra pelas frestas da casa durante a noite. Beber café morno, caminhar pela fazenda checando se as coisas ainda estão ali. Depois vem o trabalho nos pés, arrancando mato, consertando o telhado que insiste em vazar, cuidando do poço de água que nunca dá o que gostaríamos. O dia termina sempre igual a todos os outros, com os grilos tocando sua sinfonia monótona, o silêncio pesando na garganta como uma pedra. E eu, deitada olhando para as rachaduras no teto, contando-as como quem reza. A estrada em frente passa 2, 3 carros por semana. Ninguém conhece meu nome. Ninguém sabe que estou aqui. O vilarejo fica a 7 quilômetros, o suficiente para estar perto, o suficiente para estar distante demais. Vou lá uma vez por mês para comprar sal, açúcar, o essencial. As mulheres da boca falam coisas para mim, mas eu escuto como quem ouve vento passando. Palavras vazias para uma vida vazia. E eu aceitei isso faz muito tempo. Aceitei estar sozinha. Aceitei que as pessoas que amamos simplesmente desaparecem. Aceitei que o mundo é feito de dor pequena e constante, não de tragédias grandes e rápidas. No interior do Tocantins, você aprende que o silêncio é mais honesto que qualquer conversa. A poeira vermelha da terra grita mais verdade que palavras bonitas. O calor que queima a pele sem piedade é mais verdadeiro que promessas. E o céu imenso, aquele que você vê daqui até o fim do mundo, ele te mostra toda noite que você é muito pequena, muito frágil, muito sozinha. Eu aceitei isso também. Essa tarde, tudo estava normal. O sol queimava, o vento era quente e seco. Plantei mais algumas sementes de melancia num canteiro que improviso dentro de pneu velho. Coloquei água, pouca, porque a gente não desperdiça, e observei as plantas mais velhas que já estavam germinando. É um trabalho de paciência, isso de plantar. Você não vê resultado rápido. Mas, se persistir, as coisas crescem, mesmo que lentamente. Mesmo que, apesar de tudo, estava deitada na cama quando senti algo estranho no ar. Não era medo, medo eu parei de sentir há muito tempo. Era outra coisa, uma vibração diferente, como se o universo estivesse respirando diferente. Aquela sensação estava certa. A batida veio lá pelas 7 da noite, quando o céu estava ficando roxo e o calor finalmente aliviava um pouco. Um som fraco, tímido, como se quem batesse não tivesse certeza de estar fazendo a coisa certa, ou como se tivesse medo de ser rejeitado. Abri os olhos na escuridão. A porta batia com o vento às vezes.
Podia ser isso, e esperei. Mas a batida voltou, mais desesperada dessa vez, mais insistente. Levantei devagar. Os ossos doem quando você dorme sozinha em cama velha há mais de 20 anos. Peguei a lanterna antiga que uso para essas horas, uma dessas de corda que você aperta e faz luz fraca, e fui até a porta da frente. Abri lentamente. Na poeira do caminho, iluminada por minha lanterna fraca e tremeluzente, havia uma criança. Menina. Talvez 8 anos, talvez 10. Não consegui calcular bem. Estava descalça. Seus pés eram uma ferida só. Bolhas, vermelhidão, terra suja colada na pele. O vestido era cinzento de tanta sujeira, de tanto tempo usando. Os cabelos eram um nó escuro, e ela chorava sem fazer barulho. Aquele choro que só quem sofre muito consegue fazer, silencioso, como se estivesse aprendendo a sofrer em segredo. Nos olhamos por um segundo que durou uma vida inteira. Meu corpo sabia o que fazer antes de minha mente conseguir pensar em qualquer coisa racional. Puxei a menina para dentro. Fechei a porta rápido, como se o mundo pudesse entrar atrás dela, e talvez pudesse. Acendi a lamparina a óleo que tinha no canto da sala, a mesma que meu avô deixou quando morreu, e vi melhor seu rosto. Ela tremia, não de frio, o calor ainda era grande. Tremia de medo, de cansaço, de tudo junto misturado numa criança pequena. Como você chegou aqui? Perguntei, mas já sabia que ela talvez não respondesse. Os olhos dela contavam histórias que palavras não conseguem contar. Histórias de abandono, de medo, de estar perdida em um mundo que não a queria. Dei água. Ela bebeu como quem sobrevive há muito tempo apenas com saliva. Depois comi um bolo de milho que tinha feito 2 dias atrás. Estava duro, mas ainda comível, e dividi com ela. A menina comeu tudo em silêncio absoluto, como se tivesse medo de que alguém fosse tomar o alimento se ela fizesse barulho. Quando a deitei no sofá velho de lona, que virou cama de visitas que nunca chegavam, ela dormiu em segundos. Daquele jeito que só dorme quem finalmente sente que está seguro. Seu corpo inteiro relaxou como quem estava esperando por isso há tanto tempo que tinha esquecido como era. Eu fiquei acordada o resto da noite. Olhando para aquela criança que o destino havia colocado na minha porta, senti algo quebrar dentro de mim. Um cadeado que achava que não existia mais, fechado bem fundo. A menina estava ali porque alguém a tinha deixado, ou perdido, ou não quisera mais dela, ou talvez tivesse morrido. Eu não sabia, mas sabia que era abandono de qualquer forma. Assim como o mundo tinha feito comigo quando Mário foi embora, deixando-me com a responsabilidade de continuar vivendo, sem perguntar se eu queria. Pela primeira vez em 23 anos, o meu silêncio não era apenas meu. Havia alguém respirando no mesmo quarto, compartilhando o meu ar, dividindo meu espaço pequeno. Senti medo, medo real. O tipo de medo que vem quando você permite que alguém entre depois de ter fechado todas as portas. Mas, mesmo com medo, não a coloquei para fora. No terceiro dia, ela começou a tossir. Era um som fraco, abafado, como se ela estivesse tentando não acordar ninguém, mesmo dormindo sozinha em seu sofá. No quarto dia, veio a febre. Senti quando coloquei a mão na sua testa. Estava queimando, queimando de verdade, como se um fogo estivesse comendo ela por dentro. A menina não falava, nenhuma palavra. Quando acordava assustada com pesadelos e acordava frequentemente gritando coisas que não conseguia terminar, eu colocava minha mão na sua testa ou na sua mão e ela se acalmava. Descobri que seu nome era Sofia. Não porque ela o disse, mas porque murmurava isso dormindo repetidas vezes, como se estivesse chamando por alguém que nunca responderia. Sofia, Sofia, sussurrava. E seu corpo inteiro tremia. A febre subiu. 40 graus no termômetro velho que achei num canto esquecido da cozinha, aquele que belonged a Mário.
Passei a noite toda com panos molhados na testa dela, trocando os panos a cada 20 minutos, rezando. Coisa que não fazia desde que Mário morreu, para que ela aguentasse. A chuva começou lá pelas 3 da manhã. Não era uma chuva normal. Era uma tempestade de verdade, daquelas que isolam, daquelas que transformam estradas em rios de lama vermelha. O vento batia nas janelas como se quisesse entrar. O telhado, aquele que eu estava sempre tentando consertar, começou a vazar. Água caía no chão e eu tinha que colocar baldes para pegar. Mas não podia parar de cuidar de Sofia. Eu só tinha paracetamol vencido. Antibiótico não tinha, remédio decente não tinha. O telefone de parede, aquele velho que quase nunca funcionava, não dava nem sinal. Eu estava isolada com uma criança queimando de febre e uma tempestade que não dava sinais de que ia parar. Sentei na cama velha ao lado do sofá onde ela dormia e pensei em Mário. Pensei em como ele morreu e eu não consegui fazer nada, nem mesmo estar lá no momento exato. Pensava que tinha ido buscar água no poço quando ele desabou. Pensei em como essa menina talvez fosse embora também, assim como todo mundo que chegou perto de mim, como se eu fosse uma maldição. Como se amar alguém perto de mim fosse sentença de morte. O medo voltou com força de tempestade. Depois de 23 anos, aquele medo que eu pensava ter morto voltou e me abraçou, como um fantasma familiar. Lá pelas 5 da manhã, a febre caiu. Só um pouco, mas caiu. De 40 para 39,5. Sofia abriu os olhos e, pela primeira vez desde que chegou, olhou para mim com algo que não era desespero puro. Era gratidão. Era um início de confiança. Ela levantou a mão fraca, tremendo, e tocou meu rosto. Não consegui parar de chorar. Chorei como quem chorava havia muito tempo atrás. Chorei pelo Mário. Chorei pela Sofia. Chorei por mim mesma. Chorei porque, depois de 23 anos, alguém havia tocado meu rosto com amor. A chuva continuou o dia todo. A estrada desapareceu dentro de lama vermelha tão grossa que parecia barro de olaria. O telefone não dava sinal nenhum. Eu estava isolada. Nós duas estávamos isoladas, completamente. Pela primeira vez, isso não me assustou, porque isolada não significava sozinha. Cozinhei caldo de galinha com a água do poço, peguei uma das galinhas velhas que tinha, fiz rápido, sem pensar muito, e fiz um caldo que exalava vapor quente e reconfortante. Consegui com dificuldade fazer Sofia beber um pouco. Seus lábios estavam rachados. Eu os umedecia com um pano molhado. Durante a tarde, entre períodos de febre e de repouso mais calmo, Sofia saiu da cama com muita dificuldade e sentou comigo na varanda coberta. Vendo a chuva cair, aquela chuva que nos protegia e nos isolava ao mesmo tempo. Não falamos nada. Apenas ficamos ali, 2 mulheres, uma criança e uma velha, silenciosas, lado a lado, respirando o ar quente e úmido que a chuva trazia. E aquilo foi tudo que precisávamos naquele momento. A chuva demorou 3 dias para cessar completamente. A estrada levou mais 2 para ficar minimamente passável. Ainda tinha lama, ainda era difícil, mas um carro conseguiria passar se tivesse muita coragem. E Sofia levou 1 semana inteira para finalmente falar mais de uma palavra. Quando falou, foi à noite, com a lua cheia entrando pela janela da sala, iluminando seu rosto magro e marcado. Ela sussurrou sua história devagar, como quem está contando um segredo que o mundo inteiro deveria saber, mas ninguém quer ouvir. Disse que tinha fugido, que o avô que a criava, porque a mãe tinha morrido quando Sofia tinha 3 anos e nunca soube de que, havia dito que ela era demais para alimentar, que a boca dele era pequena demais para mais uma boca, que a havia deixado na beira da estrada enquanto dormia, esperando que alguém aparecesse e a levasse, ou que ela morresse, ou que desaparecesse de uma forma qualquer. Sofia tinha andado a noite toda procurando por qualquer coisa que parecesse segura. Tinha visto a luz da minha lamparina acesa, porque eu havia deixado acesa, esperando mesmo sem saber o que,
e tinha vindo. Entendi tudo sem ela precisar terminar de contar. Entendia porque eu conhecia aquele vazio de perder alguém que não tinha volta. Conhecia o sentimento de ser muito para as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. Você fica aqui, disse para ela, simples assim, como quem estava dizendo uma verdade óbvia. Não fiz perguntas sobre documentos, sobre polícia, sobre o certo legal, sobre responsabilidades. Tudo isso parecia muito pequeno e sem importância comparado ao fato de uma criança estar viva ao meu lado, respirando, aquecida, alimentada. Nos meses que se seguiram, ela cresceu. Não em tamanho, Sofia era uma criança frágil que nunca foi bem alimentada, mas em alma. Começou a falar mais, começou a rir. Aquele riso tímido no começo, depois mais solto. Começou a ajudar na fazenda, a dar nome às galinhas, uma se chamava Pretinha, a outra Goiaba, a cuidar da cabra como se fosse sua responsabilidade pessoal e sagrada. E eu mudei também. Acordava agora porque tinha de estar acordada para alguém. Caminhava pela fazenda não apenas para passar tempo morto, mas para mostrar a Sofia as coisas bonitas que eu tinha esquecido que existiam. O jeito que as flores do cerrado abrem logo depois da chuva, a cor do céu antes de uma tempestade vir. O silêncio que não é triste, é só silêncio compartilhado. Uma tarde, enquanto estávamos plantando sementes de abóbora, ela me perguntou sobre Mário. Perguntou se eu tinha sido feliz com ele. Perguntou se as pessoas que amamos nunca nos deixam de verdade, ou se a gente é que aprende a carregar elas para sempre, mesmo depois que se vão. Não soube responder naquele momento. Fiquei quieta, as mãos na terra vermelha, pensando. Mas depois, daquele dia, comecei a entender que talvez ela estivesse certa, que talvez Mário não tivesse ido embora completamente. Agora vivia nos meus gestos com Sofia, na forma como eu era gentil, porque ele tinha me ensinado gentileza. Vivia nas minhas mãos, que aprenderam de novo a cuidar de alguém, de plantar coisas, de construir, ao invés de apenas destruir com a própria dor. Vivia no meu coração, que tinha parado de ser pedra e começado a pulsar novamente. Hoje, Sofia tem 12 anos. É alta para sua idade, tem cabelo comprido que ela mesma corta porque aqui não tem salão. É estudiosa, quieta, observadora. Herdou isso de mim, acho, ou talvez tenha desenvolvido observando como eu era antes dela chegar. Ontem, a assistente social do vilarejo passou aqui de moto, porque a estrada agora é passável quase todo o tempo. Trouxe papéis de adoção, palavras legais que eu não consegui ler direito porque meus olhos não focam bem. Documentos que dizem que Sofia é oficialmente minha, que ela pode ficar, que eu tenho o direito legal de mãe, mas isso não muda nada. Ela já era minha desde a noite que a puxei para dentro de casa, molhada de suor, perdida e assustada. O que mudou foi outra coisa inteiramente. Mudou a forma como eu acordo. Mudou a forma como eu vejo a fazenda, não mais como uma prisão, mas como um lar que a gente compartilha. Mudou a forma como eu entendo o silêncio. Ele não é mais um vazio que dói. É um lugar onde duas pessoas podem respirar juntas. É um lugar sagrado. Na última semana, uma professora veio da escola do vilarejo perguntar se Sofia queria estudar. Queria, disse ela, com os olhos brilhando. E agora ela sai da fazenda 2 dias por semana. Volta com os olhos brilhando de histórias novas, de coisas que aprendeu, de um mundo que está se abrindo para ela. E eu fico aqui, esperando, plantando mais coisas, cuidando de mais coisas, porque agora tenho razão para cuidar. Tenho propósito. Ninguém aqui no vilarejo sabe a história completa de Sofia, e não importa. Aqui no Tocantins, no interior profundo do país, a gente aprende que as histórias mais verdadeiras são as que a gente guarda para si. São as que vivemos no silêncio, no dia a dia, sem precisar contar para ninguém. Ontem à noite, ela dormia no quarto que agora é só dela. O quarto que eu limpei, que eu pintei com uma tinta barata que achei no vilarejo,
que eu enchi de pequenas coisas bonitas para que ela soubesse que era desejada aqui. Eu senti no peito aquele aperto que Mário deixou quando saiu do mundo. Aquele vazio que eu pensei que seria para sempre. Mas dessa vez, o aperto não dói de vazio. Dói de plenitude, de saber que o amor não morre, apenas espera. Espera em cantos escuros da gente, esperando o momento de encontrar novamente alguém que precisa dele. E quando encontra, quando você para e estende a mão, mesmo que isso custe algo de você, quando você escolhe ajudar mesmo quando está quebrada, aí o amor volta à vida. Volta diferente. Volta transformado, volta como uma segunda chance. Aquela criança que bateu na minha porta era o destino batendo. E eu, uma mulher que tinha prometido a si mesma que não amaria mais, que tinha decidido que o isolamento era segurança, ouvi e abri. Não sou heroína de história nenhuma. Sou apenas alguém que reconheceu o próprio vazio nos olhos de quem chegou assustado e escolheu preenchê-lo, escolheu arriscar. Escolheu amar de novo, mesmo sabendo que amar dói. O silêncio ainda existe aqui, mas agora ele respira, agora ele vive, agora ele é duas pessoas dividindo o mesmo ar, o mesmo espaço, o mesmo coração reconstruído. E isso, eu aprendi, é tudo o que alguém realmente precisa para começar novamente. A porta da casa ainda range da mesma forma. Mas agora o som é familiar, confortável, como a voz de alguém que você ama chamando seu nome. Hoje, Sofia saiu cedo, pegou a moto que compramos junto, uma moto velha, mas que funciona, para ir até a cidade. Isso é a vida agora. Ela vai e volta. Antes, quando ela era criança, eu sentia aquele aperto no peito toda vez que a via desaparecer pela estrada. Agora, aos 22 anos, com os documentos todos em ordem, com a escola terminada e um emprego na prefeitura da cidade grande, uns 40 quilômetros daqui, ela escolhe voltar toda noite para dormir em casa. Isso me mata de amor. Literalmente me mata a cada dia. Estou com 71 anos agora. Os cabelos já não têm fios pretos nem cinzentos, são só brancos mesmo, completamente brancos, como um algodão que a vida ficou puxando até ficar macio e sem força. As mãos tremem um pouco quando a canseira vem. Os olhos não focam tão bem. O corpo inteiro está mais perto do fim que do começo, e eu aceitei isso há tempos. Mas o que mudou é que agora não tenho medo de morrer. Antes, quando estava sozinha, a morte parecia um alívio, uma porta que finalmente se fecharia. Agora, ela parece uma interrupção em uma conversa importante. Sofia acorda com o sol, herdou isso de mim. Ou talvez seja só que as pessoas que vivem no interior aprendem que o sol é um relógio mais honesto que qualquer outro. Ela faz café. Café de verdade. Quente, como deve ser. Lê o jornal que traz da cidade. Conversa comigo sobre as notícias, sobre política, sobre coisas que eu não entendia direito quando era jovem, mas que agora parecem mais claras. Talvez porque Sofia explica bem. Talvez porque estou ficando mais sábia ou só mais cansada demais para discordar. Ela é uma mulher bonita, mas não é a beleza comum. É beleza de quem aprendeu a sofrer cedo e não deixou que o sofrimento a tornasse amarga. Tem os olhos claros, tipo mel, que vem do lado do avô que a abandonou. Mas tem compaixão nesses olhos, tem profundidade, tem histórias que só as pessoas que foram abandonadas e depois salvas conseguem carregar. Trabalha na prefeitura como assistente social. Claro que trabalha. Como não poderia? Ela conhece a linguagem do sofrimento desde que nasceu. Fala com pessoas que estão perdidas, que foram abandonadas, que acham que não têm lugar no mundo. E ela as ouve de um jeito que poucas pessoas conseguem ouvir, como quem sabe exatamente o que é estar do outro lado. Uma vez, ela me contou sobre uma menina que atendeu, 7 anos, mãe alcoolista, pai que nunca apareceu. A avó não queria mais bancar. Estava na rua. Sofia a arrumou.
Conseguiu colocá-la numa casa de acolhimento, providenciou documentos, conseguiu ajuda de verdade. A menina chorava quando partiu. Chorava igual Sofia chorava naquele primeiro dia. A história não precisa ser a mesma, disse Sofia para mim, mas o final pode ser diferente. Entendi na hora que ela estava falando de nós duas também. Os anos que passaram não foram simples. Houve momentos difíceis. Quando Sofia virou adolescente, nos seus 14, 15 anos, houve dias em que ela odiava estar aqui comigo, odiava a fazenda, odiava o silêncio, odiava que eu fosse velha demais para entendê-la, odiava tudo, e eu deixava que ela odiasse, porque sabia que aquilo era saudável, que a raiva era melhor que a depressão silenciosa. E expressar sentimentos, mesmo ruins, era melhor que guardá-los, como eu tinha feito durante 23 anos. Havia uma noite, em particular, que eu nunca esqueci. Sofia tinha uns 16 anos. Estava brava comigo porque eu não a deixava ir a uma festa na cidade com uns meninos que ela conhecia da escola. Eu tinha dito que não porque tinha medo idiota de mãe. Mas também porque conhecia aqueles meninos, sabia que não eram boas influências. Ela gritou comigo. Gritou mesmo, com toda a raiva que uma adolescente consegue ter. Disse que eu era possessiva, que eu queria mantê-la presa aqui para sempre, que ela odiava estar em um lugar tão vazio, tão morto, com uma velha que não entendia nada. Depois ela saiu batendo a porta. Aquela porta que rangeu tantas vezes em minha vida, meu coração quase parou. Pensei que ela tinha ido embora. Pensei que tinha perdido ela também. Fiquei acordada a noite toda, esperando, rezando para deuses que não tinha certeza que existiam. Ela voltou lá pelas 3 da manhã. Encontrei ela sentada na varanda, olhando para o céu cheio de estrelas, chorando. Desculpa, disse ela. Não precisa desculpar. Respondi. Senti ao lado dela. Você tinha todo o direito de estar brava. Eu não odeio você, ela sussurrou. Eu sei. E eu não odeio aqui também. É só que, às vezes, eu sinto que estou presa. Está presa? Perguntei e meu coração acelerou de um jeito diferente. Não de medo dessa vez. De culpa, talvez. Não, ela respondeu depois de um tempo. Acho que não. Acho que estou segura. E segurança é tão estranha depois de tudo que passei, que às vezes parece como prisão. Ficamos ali a noite toda, conversando sobre medos, sobre liberdade, sobre a diferença entre estar sozinho e estar livre. E eu entendi naquela noite que a verdadeira maternidade não é manter alguém preso. É deixar que cresça, é estar ali quando volta, é aceitar que pode partir e mesmo assim escolher ficar. Sofia foi à festa, eu deixei. Ela voltou com histórias. Nada aconteceu de ruim, mas também nada mudou fundamentalmente. Ela continuou voltando. Continuou escolhendo voltar. Isso me ensinou mais do que qualquer livro poderia. Há 5 anos atrás, algo estranho aconteceu em meu corpo. Uma dor que não passa. Fui à cidade com Sofia. Os médicos fizeram testes. Descobriram que meu coração não estava bem, que havia um bloqueio, que eu tinha que fazer uma cirurgia ou aguardar. Sofia ficou branca quando o médico explicou, mas não disse nada na frente dele. Esperou sairmos do consultório. Aí ela parou no meio da rua e começou a chorar. Chorou como quem acabava de ser abandonado de novo. E eu entendi que para ela, qualquer ameaça a mim era uma ameaça ao único lugar seguro que ela tinha conhecido na vida. A cirurgia foi um sucesso. Mas aqueles dias esperando, aquele medo dela, isso me transformou de um jeito que nada mais tinha conseguido. Porque entendi que o que a gente dá ao outro volta transformado. Que o amor é uma moeda que circula, que quando você salva alguém, eventualmente aquele alguém te salva de volta. Sofia entrou em um período de superproteção depois disso. Queria que eu comesse bem, queria que eu dormisse bem, queria que eu fizesse exercício, coisa ridícula em uma mulher com meu corpo quebrado,
Mas eu fazia porque havia feliz quando eu fazia. Comecei a tomar vitaminas. Comecei a caminhar pela fazenda de forma deliberada, como exercício, não só como rotina. Comecei a cuidar de mim mesma de um jeito que não tinha feito em décadas. E algo estranho aconteceu. Comecei a gostar de estar viva. A comunidade demorou para aceitar Sofia. No começo, havia boatos. Diziam que ela era uma criança de rua que eu tinha puxado da estrada. Diziam que era filha bastarda de alguém. Diziam coisas que pessoas dizem quando não entendem uma situação. Mas quando ela cresceu, quando começou a estudar bem, quando começou a trabalhar na prefeitura ajudando pessoas, as mesmas pessoas que tinham espalhado boatos sobre ela, as coisas mudaram. Agora, quando Sofia passa pelo vilarejo, as mulheres a cumprimentam. Os homens tiram o chapéu. As crianças a chamam de tia, porque ela ajuda, porque ela é gentil, porque de alguma forma ela conseguiu transformar uma história de abandono em uma história de serviço. Há 2 anos, ela ajudou a montar um grupo de apoio para crianças abandonadas, para adolescentes em risco, para mulheres que estavam passando pelo que eu passei, luto, isolamento, depressão. Ela mesma coordena as reuniões, uma vez por mês aqui na minha casa, que não é mais só minha, é nossa. 15, 20 pessoas vêm. No começo, eu me sentia estranha com todas aquelas pessoas aqui, com toda aquela dor compartilhada dentro de minha casa, que foi silenciosa por tanto tempo. Mas depois eu entendi que aquilo era sagrado, que Sofia tinha transformado meu lugar de isolamento em um lugar de encontro, que a dor que eu guardei sozinha durante 23 anos agora estava sendo dividida, processada, curada, não apenas por mim, mas por outras pessoas também. A gente é mais forte junto. Às vezes, quando está muito cansado, fico deitada na cama no final da tarde e simplesmente penso na vida. Penso em como ela é estranha, como uma decisão, a de abrir a porta para uma criança perdida, consegue reescrever completamente o significado da existência. Se eu não tivesse aberto aquela porta, não consigo nem imaginar. Provavelmente ainda estaria aqui, sozinha, contando as rachaduras do teto, esperando que a morte viesse me buscar, achando que era assim mesmo, que a vida era para ser suportada, não vivida. Mário provavelmente estaria ainda me visitando em sonhos, mas dessa vez eu não o teria deixado partir tão fácil, porque agora entendo que o luto não é sobre seguir em frente, é sobre integrar a perda em quem a gente é. É sobre deixar que o amor por quem se foi nos transforme em pessoas melhores. Sofia me fez entender isso. Há alguns meses, eu recebi uma carta. Veio pelo correio, coisa rara por aqui. Era de um assistente social da capital. Dizia que havia uma menina, 8 anos, que precisava de um lar, que havia lido sobre o trabalho que Sofia estava fazendo, que havia ouvido histórias sobre uma viúva que tinha mudado a vida de uma criança, que se eu estaria interessada em fazer de novo. Li a carta 3 vezes, mostrei para Sofia. Ela me olhou com os olhos marejados. É você que tem que decidir, disse ela. Pensei muito. Pensei se meu coração aguentava. Pensei se estava sendo egocêntrica, querendo mais um propósito porque tinha funcionado uma vez. Pensei se poderia partir antes dessa criança crescer e seria um abandono de novo, só que de um jeito diferente. Mas depois, uma noite, Sofia me abraçou. Mãe, disse ela, e ainda agora, anos depois, quando ela me chama de mãe, meu coração faz uma coisa estranha no peito. Eu quero que você saiba que você salvou a mim, e isso te deu uma vida. Você merecia uma vida, e agora você tem. Agora a gente tem uma vida. Se você quiser compartilhar isso com outra criança, eu vou estar aqui. A gente vai estar aqui, juntas. Eu disse que sim. A menina chegou há 2 meses. Seu nome é Marina. Tem 8 anos e meio. Está aqui porque sua mãe morreu em um acidente e seu pai não conseguia criar 2 filhos sozinho. Ele deixou ela com a avó,
Mas a avó estava envelhecendo, ficando senil, e era perigoso deixá-la ali. Marina é diferente de Sofia. Sofia era silenciosa. Marina é tagarela. Fala sem parar. Faz perguntas sobre tudo. Não consegue ficar quieta. Às vezes isso me exausta. Mas também é vivo. É energia. É proof de que a vida tem coisas além de dor. Sofia a adora. A cuida quando eu não estou bem. Ensina coisas. Cria rotinas. Faz de mãe de fato, porque ela é mãe, não biologicamente, mas no sentido que importa. E eu? Eu fico aqui, envelhecendo, cansando, mas vendo a vida se reproduzir. Vendo a compaixão que uma pessoa pode ter por outra ser multiplicada. Vendo duas gerações diferentes, Sofia e Marina, aprendendo juntas sobre amor e família. Isso é algo que eu nunca imaginei ter. A outra noite, Marina estava deitada comigo. Ela ainda tem pesadelos, ainda acorda com medo, mas está melhorando. E ela perguntou se eu era sua avó. Perguntou se isso significava que eu ia morrer em breve, porque as avós morrem. Era uma pergunta que saía de uma mente de criança que já tinha perdido uma mãe. Expliquei para ela, com cuidado, com verdade, que sim, um dia eu ia morrer, que todo mundo morre, mas que quando você ama alguém e essa pessoa ama você de volta, aquele amor não morre, que fica, que vira parte de quem fica. Então você vai ficar em mim? Perguntou Marina. Vou ficar em você, confirmei. Vou ficar no jeito que você cuida de outras pessoas. Vou ficar nas escolhas que você faz. Vou ficar na forma como você ama. Ela dormiu com essa resposta. Eu fiquei acordada, pensando em como a gente que sobrevive acaba transmitindo às pessoas que amamos. Como a vida é uma corrente de amor que passa de mão em mão, de coração em coração. Sofia se formou em serviço social há 3 anos. Tem um diploma pendurado na sala, tem um emprego estável, poderia sair daqui a qualquer momento, poderia ir para a cidade, poderia construir uma vida diferente, poderia fazer 1000 coisas. Mas volta todo dia. Uma vez perguntei por quê. Perguntei se não sentia que estava presa, se não queria fazer sua vida em outro lugar, se não tinha medo de estar residindo aqui comigo. Ela sorriu daquele jeito que ela tem, triste e feliz ao mesmo tempo. Essa é minha vida, disse ela. Você, Marina, essa fazenda, esse trabalho de cuidar de pessoas, é tudo o que eu quero, porque você me ensinou que a vida não é sobre ter coisas grandes, é sobre ter momentos verdadeiros com pessoas que importam. Entendi naquele momento que eu tinha sucesso. Não na forma que a sociedade definiria sucesso. Eu não estava rica, não era famosa, minha casa ainda rangue e vaza. Mas no sentido que importava. Tinha criado uma filha que é feliz, que é saudável, que sabe amar. Mário ainda me visita. Não tanto em sonhos, quanto em lembranças. Lembrei dele quando Sofia passou o teste para o emprego. Lembrei do jeito que ele me abraçava quando eu tinha medo. Lembrei da forma como ele ria. Aquele riso gargalhado que ecoava pela fazenda. Mas essa lembrança não dói como doía antes. Agora é quente, é reconhecimento, é gratidão. Porque se Mário não tivesse morrido, eu não teria aprendido que o amor é mais forte que a morte. Que a gente que ama continua mudando as pessoas mesmo depois que se vai. Que o luto é só a primeira forma de amor, há outras que vêm depois. Sei que parece estranho estar grata pela morte dele, mas é a verdade. Porque daquela morte cresceu tudo isso. Daquela perda construímos algo novo. As mulheres do vilarejo às vezes me chamam para conversar. Sobre vida, sobre homens que deixaram, sobre filhos que estão crescendo, sobre como seguir adiante quando você pensa que não consegue. Eu não sou uma conselheira profissional, não tenho diploma, mas tenho experiência e às vezes isso é mais importante. Uma mulher veio aqui semana passada. Seu marido tinha saído com outra. Ela estava destroçada, pensando em suicídio, pensando que a vida não valia a pena. Eu a ouvi, ofereci chá.
Não ofereci soluções ridículas ou esperança falsa, mas mostrei minha vida, mostrei Sofia, mostrei Marina, mostrei como do vazio pode vir plenitude. Ela está voltando semana que vem, com a filha, para participar do grupo de apoio. Às vezes, ainda sinto medo. Medo de morrer e deixar Sofia e Marina. Medo de que aquilo que a gente construiu aqui desmorone quando eu partir. Medo de ter sido só um paliativo e que quando eu não estiver mais aqui, elas vão sentir de novo aquele abandono. Mas depois, respiro e lembro que Sofia não está aqui porque eu estou. Ela voltou a escolher estar aqui. Escolhe estar aqui todo dia. Marina está aprendendo o que é segurança, aprendendo que as pessoas podem ficar, aprendendo que o amor é real. Se eu partir, e vou partir em breve talvez, porque o coração está cansado, ela ainda vai saber disso, vai levar comigo e vai passar adiante. A outra noite, Marina perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Respondi, espero estar morta. Ela riu. Achou que eu estava fazendo piada, mas era verdade. Eu não tenho medo da morte. Estou cansada, os ossos doem, o corpo não funciona bem e já vivi tudo que precisava viver. Mas não tenho pressa de partir também, porque enquanto estou aqui, posso ver Sofia cuidando de Marina. Posso ver Marina aprendendo a amar. Posso contribuir, ainda que pequeno, para que o mundo tenha mais compaixão. Isso é suficiente. Quando penso em como começou, quando abri aquela porta para Sofia, não vejo um ato de heroísmo, vejo apenas uma pessoa fazendo o que seu coração pediu. Nada mais, nada de especial. A sociedade quer transformar coisas simples em histórias épicas, quer heróis, quer narrativas de sacrifício e glória, mas a verdade é mais simples e mais profunda. A verdade é que a gente que sofre, quando encontra alguém mais que sofre, pode escolher ajudar. Pode escolher não estar sozinho. Pode escolher transformar a dor em compaixão. E quando faz isso, quando realmente faz, quando entrega, quando constrói, quando ama, a vida muda. Não só para quem é ajudado, para quem ajuda também. Ontem, Sofia trouxe para casa um bolo que ela mesma fez. Marina ajudou a decorar com coco ralado. Celebrávamos nada, nenhuma data especial. Só o fato de estar viva, juntas. Enquanto comíamos, olhei para as duas. Uma mulher de 32 anos que foi abandonada e aprendeu a amar. Uma criança de 8 anos que está aprendendo que o mundo não é só dor. E senti o peso exato daquilo que a gente criou. Não é mansão, não é riqueza. É apenas um lugar onde as pessoas se amam. Onde o silêncio é compartilhado, onde o sofrimento é processado, onde a vida é vivida. Eu vou morrer em alguns anos, talvez em meses, o coração avisar que está cansado. E quando isso acontecer, não vou estar assustada, porque vou deixar atrás uma mulher que aprendeu que pode amar novamente, que aprendeu que sua história de abandono não precisa ser seu destino, que aprendeu que servir aos outros é a forma mais bonita de viver. Uma criança que está aprendendo que o mundo tem lugares seguros, que existem pessoas que ficam, que existem razões para a esperança e uma casa que vai continuar ruidosa de vida. Que vai continuar recebendo pessoas que foram abandonadas, que estão perdidas, que precisam saber que existe em algum lugar alguém que está disposto a parar e ajudar. No fim, a vida não é sobre quanto tempo você tem, é sobre o que faz com o tempo que tem. Eu perdi 23 anos ao isolamento. Acreditei que era necessário, que era seguro. Mas os últimos 10 anos, os anos com Sofia, agora com Marina, esses me deram mais do que 20 anos de solidão poderiam oferecer. Porque a vida é para ser compartilhada. A dor é mais leve quando dividida. A alegria é mais doce quando celebrada junto. Há uma frase que ouvi uma vez e que não consegui esquecer. Nós não nascemos com o propósito de sofrer sozinhos. Nascemos com o propósito de aliviar o sofrimento um do outro. Demorei a entender isso, mas agora entendo.
E agora que entendo, posso morrer em paz. Havia um carro estranho na entrada da fazenda quando voltei do poço. Isso por si só já era incomum. Carros não vêm aqui. Pessoas não vêm aqui sem Sofia nos avisar antes. Ela sempre liga da cidade quando está chegando com alguém. Mas esse carro estava ali, coberto de poeira vermelha, como se tivesse vindo de longe. Meu coração acelerou. Nenhuma razão lógica, apenas aquele instinto antigo que as pessoas vivem têm, quando sabem que algo está mudando antes de seus olhos entenderem o quê. Marina saiu da casa correndo. Tia, tem uma visita! Ela estava com aquele sorriso que ainda estava aprendendo a fazer, sorriso de quem descobriu que visitas podem ser boas coisas. Segui ela para dentro, deixando o balde de água na varanda. Dentro de casa, sentado no sofá, onde Sofia dormiu pela primeira vez, havia um homem, velho, muito velho, com as mãos tremendo e o olhar perdido em algum lugar que não era esse quarto. Sofia estava de pé perto dele, com os braços cruzados, a expressão fechada de um jeito que eu não tinha visto em anos. Mãe, disse ela quando me viu entrar, esse é... Bem, ele pediu para falar com você. O homem levantou com dificuldade. Movia-se como quem está carregando o peso de muitos anos. Seus olhos procuraram os meus, e quando encontraram, eu entendi. Aquele era o avó. O avó que tinha deixado Sofia na beira da estrada. O mundo fez aquela coisa estranha que faz quando você se encontra face a face com alguém que você planejou odiar para sempre. Congelou. Senhora, disse ele, e sua voz era pequena, frágil, como a de uma criança. Eu precisava vir. Não respondi. Meus olhos foram para Sofia. Ela me olhava com uma expressão que era uma mistura de ódio, medo, confusão e isso era o pior, compaixão. Sofia tinha herdado minha maldição. Quando você aprende a sofrer cedo, aprende também a reconhecer sofrimento nos outros. Como você a encontrou? Perguntei para o velho. Pela assistente social. Essa menina que trabalha aqui na região. Sofia. Ele respirou fundo. Ela estava me ajudando com o meu registro porque eu estou muito doente. Câncer. Os médicos dizem que tenho poucos meses. E ela entendeu quem eu era. Olhei para Sofia. Você sabia que era ele? Descobri faz 3 meses, respondeu ela calmamente. Ele estava sozinho, sem ninguém. Acamado. A pessoa que cuidava dele foi embora. Ele não tinha mais nenhum dinheiro. Então ela ajudou. Claro que ela ajudou, porque Sofia é filha minha no sentido que importa. Ela reconheceu alguém em perigo e parou. Ele não merecia ajuda. Disse para ela, e minha voz saiu mais dura do que pretendia. Ninguém merece sofrer sozinho, respondeu Sofia. Nem ele. Nem você merecia ter sofrido sozinha por 23 anos. Aquilo me silenciou. O velho, o avó de Sofia, começou a chorar. Não aquele choro delicado de quem está triste. Era aquele choro profundo, convulsivo, de quem está pedindo perdão para uma vida inteira de erros. Eu era jovem, disse ele entre soluços. Eu era fraco. Depois que minha filha morreu, eu não conseguia olhar para a criança sem lembrar que ela tinha desaparecido. E ela comia, criança, come muito, e eu não tinha trabalho firme. Eu estava envelhecendo e um dia eu só não pude mais. Ninguém respondeu. Marina havia desaparecido para o quarto. Sofia deve ter pedido que ela fosse, porque crianças não precisam ser parte disso. Eu passei 32 anos pensando que tinha matado minha neta, continuou o velho, porque quando você abandona uma criança desse jeito, você está matando ela, não está? Você está dizendo que ela não vale nada, que ela não merece viver, que a culpa de sua mãe ter morrido é culpa dela. Sofia tremeu. Eu sentia a raiva levantar dentro de mim, não aquela raiva que queima, mas aquela que é gelo, aquela que é decisiva. E agora você vem aqui doente, morrendo, querendo o quê? Perdão? Queria, disse ele.
Queria que ela soubesse que eu estava errado, que aquele dia foi o pior dia da minha vida, que eu carreguei aquilo todos os dias, que eu não consegui ser pai nem avó porque era muito fraco, mas que eu nunca deixei de pensar nela, que eu rezei muito, para que alguém a encontrasse, para que alguém a cuidasse. E quando soube que era você, quando Sofia me contou sua história, eu entendi que minhas rezas foram respondidas. Que a vida é mais criativa que a gente imagina. Que talvez de alguma forma tudo isso precisou acontecer. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era perdão. Eu não sou, uma pessoa que perdoa fácil. Mas era reconhecimento. Era a compreensão de que aquele homem também era vítima. De sua própria fraqueza, sim, mas vítima mesmo assim. Você não pode vir aqui esperando que isso resolva qualquer coisa, disse para ele. Eu sei, respondeu ele. Você não pode pensar que um pedido de desculpas apaga 3 décadas. Eu sei. Sofia sofreu coisas que você não tem ideia. Eu sei, ele repetiu, e sua voz era tão pequena que eu praticamente não conseguia ouvi-lo. Olhei para Sofia. Você quer que ele saia daqui? Ela respirou fundo. Não, disse, depois de um tempo. Não quero. Mas também não estou pronta para vê-lo como família. Estou pronta para vê-lo como alguém que precisa de ajuda, como alguém que está no final da vida e não quer estar sozinho. Eu posso fazer isso. Entendi naquele momento que Sofia tinha crescido. Tinha superado não apenas as feridas que aquele homem deixou, mas também a pessoa que eu era. Aquela que guardava rancor, que guardava dor, que usava o isolamento como escudo. Ela era melhor que eu. Sofia não apenas tinha aprendido a amar novamente depois de ser abandonada, tinha aprendido a amar até aqueles que a magoaram. Isso é um nível de humanidade que eu ainda estava alcançando. Ele fica em um quarto separado, disse para Sofia. Você não o cuida sozinha, nós cuidamos juntas. E ele entende que está aqui como hóspede, não como família. O velho assentiu. Assim começou o período mais estranho e perturbador da minha vida. Mais estranho até que aquele primeiro dia com Sofia. O avó, seu nome era Gilson, ficou conosco por 5 meses. Os primeiros dias foram os piores. Ele tentava conversar comigo, tentava explicar coisas, tentava construir alguma ligação. Eu recusava tudo. Era rude, às vezes cruenta. Mas Sofia não deixava que eu fosse completamente fria. Ele está morrendo, mãe, disse ela uma noite. Isso não me faz esquecer. Eu sei, mas também não te faz ter que ser tão dura. Você tem permissão de ser brava e ainda assim permitir que ele tenha um final decente. Aquilo era verdade. Devagar, muito devagar, as coisas começaram a mudar. Gilson cuidava de Marina, lia histórias para ela, ensinava coisas. Marina o adorava, porque crianças veem com inocência, não viam o abandono, viam apenas um homem velho que era gentil com ela. Um dia, encontrei ele sentado na varanda, olhando para o pôr do sol. Você quer café? Perguntei. Ele olhou para mim surpreso. Quero sim. Trouxe 2 cafés. Sentei ao lado dele sem falar nada. Ficamos ali, em silêncio, vendo o céu ficar laranja, depois rosa, depois roxo, depois preto. Obrigado, disse ele depois de uma eternidade. Não respondi. Mas também não levantei para sair. Naquela semana, ele começou a contar histórias. Sobre a filha de Sofia, a mãe dela. Sobre como ela era alegre, como ela queria ser professora, como ela morreu em um acidente de carro tão rápido que Gilson nunca conseguiu processar. Sobre como a perda transformou ele em pedra. Eu transferi para Sofia, disse ele uma noite, toda aquela dor. Porque ela era a vida que sobrou, e eu não sabia como viver com a vida quando achava que deveria estar morto também. Era a explicação mais honesta que ele poderia ter dado. Não era desculpa, mas era verdade. 2 meses antes de Gilson morrer, Sofia recebeu uma visita. Era uma mulher, meia idade,
olhos vermelhos de ter chorado. Ela era a filha de Gilson. O nome dela era Janaína. Ela tinha vindo porque Gilson, em uma ligação, tinha contado sobre Sofia, sobre a neta que tinha abandonado, sobre como a vida, de um jeito cruel e bonito, tinha feito com que ela reencontrasse ele. Janaína queria conhecer Sofia. Aquela reunião foi complexa. Janaína tinha culpa. Culpa de que seu pai tinha sofrido sozinho por tanto tempo. Culpa de não ter notado que ele estava desaparecendo. Culpa de não ter ajudado Sofia quando soube da história. Sofia foi gentil com ela também. Você não sabia, disse Sofia. Você não podia saber. Mas os olhos de Sofia estavam tristes, porque Sofia tinha entendido que a vida era repleta de abandono, que às vezes as pessoas que deveriam cuidar umas das outras simplesmente desaparecem, que aquilo não era culpa de ninguém específico, era só a forma como o mundo funcionava quando as pessoas estavam desesperadas. Janaína trouxe documentos de propriedade, papéis que mostravam que Gilson tinha um pequeno sítio em seu nome. Nada de grande valor, mas havia, e ele queria deixar para Sofia. Ele quer que você tenha segurança, disse Janaína. Sofia recusou no começo. Ele deixa para você porque você é filha dele, disse eu para Sofia. Aceita. No fim, ela aceitou. Não por ganância, mas porque entendia que aquilo era uma forma de Gilson dizer desculpa de um jeito que fazia sentido. Gilson morreu em um dia nublado de abril. Não foi de forma dramática, apenas parou, como quem estava esperando permissão para descansar e finalmente a conseguiu. Sofia o encontrou dormindo. Ele simplesmente não acordou mais. Nós choramos, todos nós. Até eu, que pensei que tinha esgotado minhas lágrimas há décadas. Não porque o amávamos como família, mas porque era um ser humano. E aquele ser humano tinha aprendido, nos últimos meses de vida, a ser melhor, a oferecer desculpas genuínas, a reconhecer o dano que tinha feito, e aquilo merecia ser honrado. No funeral, pequeno, no vilarejo, eu senti algo estranho. Não era perda, não era aquela dor que vem quando você realmente ama alguém e aquela pessoa desaparece. Era alívio, combinado com uma tristeza estranha de que alguém tenha passado pela vida tão perdido. Depois do funeral, Sofia segurou minha mão. Obrigada por deixar ele vir, disse ela. Por quê? Perguntei. Ele deixou você para morrer. Porque ele morreu sabendo que eu tinha perdoado ele. E porque eu pude aprender que perdão não é sobre esquecer, é sobre soltar a raiva. Entendi naquele momento que Sofia tinha superado não apenas a mim, mas a si mesma também. 6 meses depois, Sofia comprou um carro novo, pequeno, mas funcional, com o dinheiro que herdou. Mas o mais importante foi que usou o sítio, transformou em um abrigo, um lugar onde crianças abandonadas, adolescentes em risco, pessoas sem lar, poderiam ficar enquanto ela organizava ajuda profissional, encontrava famílias acolhedoras ou simplesmente oferecia um lugar seguro. Ela chamou de Casa Gilson, não como forma de honrá-lo, aquilo seria falso, mas como forma de dizer que até mesmo o abandono e a negligência podem ser transformados em algo que salva vidas. Que até mesmo o pior pode gerar o melhor. Marina perguntou uma vez por que o avó, como ela chamava Gilson, tinha deixado ele sozinho. Sofia sentou com ela e explicou de uma forma que uma criança conseguisse entender. Às vezes, as pessoas ficam tão assustadas que fazem coisas ruins, disse Sofia. Tão assustadas que machucam outras pessoas sem nem perceber. O avô Gilson estava assim, mas no final ele aprendeu. Ele pediu desculpas. Ele tentou ser melhor. E aquilo importa. Mas ele magoou você, disse Marina. Magoou, confirmou Sofia. Mas depois eu o ajudei. E ele se ajudou também. E tudo isso virou algo bonito. A Casa Gilson agora salva crianças. Então, de alguma forma, aquela maldade virou cura. Marina pensou naquilo por um tempo.
Então, dor pode vir a esperança? Exatamente, disse Sofia. Naquela noite, eu fiquei acordada, pensando em como a vida era capaz de tecer histórias tão complicadas. Como Mário tinha partido e deixado dor. Como aquela dor tinha se transformado em isolamento. Como Sofia tinha vindo e transformado o isolamento em propósito. Como o avô de Sofia tinha vindo e transformado abandono em redenção. E agora, uma criança chamada Marina estava aprendendo que o mundo, apesar de tudo, era um lugar onde as coisas podiam melhorar. Hoje, 10 anos depois, há 2 casas operando. A original, Minha Fazenda, que continua sendo lar para Sofia e Marina e para outras crianças que chegam temporariamente. E a Casa Gilson, a 5 quilômetros daqui, que abriga até 15 crianças de cada vez. Sofia coordena tudo, com a ajuda de Janaína, que virou voluntária, com a ajuda de outras mulheres do vilarejo, com a ajuda de pessoas que começaram a acreditar que a compaixão não é fraqueza, é a coisa mais forte que existe. E eu fico aqui, envelhecida, cansada, mas completa, porque aprendi que não existe ponto final em uma vida bem vivida. Existe apenas, sempre, outro capítulo, outra pessoa que precisa. Outra oportunidade para amar. Acordei com dor hoje. Não aquela dor comum que tenho aprendido a conviver, a dor dos ossos cansados, das articulações que protestam, do corpo que envelheceu. Era outra dor. Uma dor no peito, uma dor que sabia exatamente o que significava. Meu coração estava me falando novamente, dizendo que a batida estava ficando mais fraca, que os dias eram mesmo contados agora. Não chamei Sofia. Simplesmente fiquei na cama, olhando para o teto que eu conhecia tão bem, aquele teto rachado que havia contado as rachaduras tantas vezes que tinha perdido a conta. E pensei em vida. Em como ela é estranha, em como você acha que sabe como as coisas vão ser, e aí tudo muda. 18 anos atrás, quando Sofia bateu na minha porta, eu tinha certeza de que estava terminando, que era o final de tudo. Que os meus dias iam ser preenchidos com mais do mesmo, mais silêncio, mais isolamento, mais lentidão até a morte. Não era. Era apenas um intervalo, uma pausa para respirar antes da segunda metade começar. Sofia entrou no quarto lá pelas 7 da manhã com café e pão quente. Ela acordava agora às 5, como sempre, mas fazia tudo com mais cuidado, com mais atenção, porque sabia que meu tempo estava ficando curto. Você está bem? Perguntou, sentando na cama ao lado de mim. Não menti. Não, disse. O coração está reclamando. Ela respirou fundo. Tinha conhecido essa conversa antes. Sabia que o final estava próximo. Quanto tempo você acha que tem? Semanas, disse eu. Talvez meses se for teimosia, mas semanas é mais provável. Sofia não chorou. Ela tinha aprendido que chorar era para quando você não está pronto. E ela estava pronta. Nós duas estávamos prontas, de um jeito estranho. Há coisas que você precisa que eu faça? Perguntou. Pensei. Há uma carta. Está debaixo do colchão, endereçada para você. Abra quando eu morrer. Está bem, disse Sofia. Aquele era o nosso jeito, direto, sem frou-frou, sem falsas esperanças. Apenas a verdade bruta de 2 pessoas que aprenderam que a vida é frágil. Marina entrou no quarto depois. Com seus 10 anos agora, não tão criança quanto era, não tão adolescente quanto seria, ela ainda tinha aquela inocência que as crianças têm quando crescem em um lugar de amor. Tia, você quer que eu durma aqui com você hoje? Perguntou. Diz que sim. À noite, Marina dormiu ao meu lado, como dormia quando tinha pesadelos. Seu corpo pequeno quente, sua respiração suave e regular. E eu fiquei acordada, sentindo seu coração bater próximo ao meu. Aquele coração que estava começando a desistir, aquele coração que logo pararia. Não senti medo, apenas cansaço. Um cansaço que era profundo, que era bem-vindo. Um cansaço de quem viveu bastante.
Os próximos dias foram estranhos. As pessoas começaram a aparecer, mulheres do vilarejo que tinha ajudado em seus lutos, crianças que tinha cuidado anos atrás, agora adolescentes ou adultos, assistentes sociais de vários lugares, professores, voluntários da Casa Gilson. Todos vinham se despedir. Eu recebia cada um deles sentada na varanda, vendo o sol queimar a terra vermelha. E cada conversa era um resumo de uma vida inteira. Uma mulher veio com sua filha. A filha era uma menina com uns 3 anos. Você me salvou, disse a mulher. Você e Sofia me salvaram quando meu marido morreu, e eu não sabia como continuar. Você me deixou ficar aqui por 1 mês. Você me ouviu. E agora tenho essa menina, tenho uma vida, tenho esperança. E tudo começou aqui com você parando para me ajudar. Peguei na mão da criança. Como você se chama? Perguntei. Rosa, respondeu a menina, tímida. Rosa, repeti. Nome bonito. Você sabe por que as flores são bonitas? A menina balançou a cabeça. Porque crescem do lixo, do estrume, da sujeira, mas viram flores mesmo assim. Você é assim também. Você vai crescer bonita. A menina sorriu. A mãe chorou. Aquela foi uma das melhores conversas que tive naquela semana. Uma noite, Janaína, filha de Gilson, veio nos visitar com seu marido e seus filhos. Janaína se abraçou comigo. Abraço de alguém que tinha aprendido, através da história de Sofia, que família não é apenas sangue, é escolha, é presença, é cuidado. Meu pai foi abençoado em ter você no final da vida, disse ela. Seu pai foi amaldiçoado por abandonar Sofia, respondi. Eu o aceitei porque ele pediu desculpas verdadeiras, porque ele tentou ser melhor. Mas não vou romantizar o que ele fez. Janaína assentiu. Eu sei, mas aquilo que ele deixou, a Casa Gilson, está salvando vidas. Minha irmã mais nova trabalha lá agora. Meus filhos entendem que compaixão é importante. Tudo isso começou com você abrindo uma porta para uma criança perdida. Pensei em como a vida é assim. Como uma ação pequenininha, apenas abrir uma porta. Pode gerar ondas que alcançam lugares que você nunca vai conhecer. No 5º dia após a dor começar, recebi uma visita inesperada. Um rapaz. Devia ter uns 25 anos. Cabelo comprido, tatuagens, olhar que tinha visto coisas ruins. Sofia o trouxe com cuidado, como quem estava apresentando um tesouro frágil. Mãe, disse ela, esse é Lucas. Ele passou pela Casa Gilson quando tinha 10 anos. Agora está terminando o ensino médio. Queria se despedir de você. O rapaz se aproximou. Os olhos dele estavam molhados. Eu fui uma criança muito ruim, disse ele. Eu tinha tido uma infância. Bem, você sabe. Abuso, negligência. Fui colocado na Casa Gilson porque era incontrolável, agressivo. Eu odiava tudo, e todo mundo. Especialmente eu mesmo. Fiz sinal para ele sentar. Sofia, continuou ele, ela me fez sair daquela raiva, não da noite para o dia. Levou anos, mas ela foi paciente. Ela não desistiu de mim, mesmo quando eu era horrível, mesmo quando eu cuspia palavras ruins para ela. Ela continuava. E um dia eu acordei e percebi que existia alguém que acreditava em mim, que pensava que eu podia ser melhor. Ele respirou. Por causa disso, estou aqui, estudando. Planejando ser um assistente social também. Porque se alguém fez aquilo por mim, eu preciso fazer por outros. É só isso. Eu só queria que você soubesse. Peguei em sua mão. Você é lindo, disse para ele. Ele riu. Aquele riso que é alívio de estar sendo visto, de estar sendo reconhecido. Você é legal, vó, respondeu ele. Eu o deixei me chamar de vó, porque, de um jeito que a lei não reconhecia, eu era. Nós todos éramos. Sofia, eu, Janaína, Marina, Lucas, Rosa e centenas de outras pessoas que tinham passado por essas casas. Éramos uma família feita de silêncio, compaixão e encontros que mudam o rumo das coisas.
Sofia me trouxe a carta que eu tinha deixado para ela. Insistiu que eu a lesse em voz alta. Eu que tinha passado 23 anos em silêncio, que tinha escolhido não falar, li minha própria história para aquela que tinha se tornado minha filha. Para Sofia, quando você bateu na minha porta, eu era alguém que tinha decidido morrer. Não de forma dramática, não com corda ou veneno, mas de forma lenta, dia após dia, deixando minha própria vida desaparecer enquanto contava as rachaduras no teto. Você mudou aquilo, não porque fosse especial. Você era apenas uma criança assustada e eu era uma mulher assustada. Mas quando você chegou, algo em mim entendeu que a vida não era só para ser suportada, que podia ser compartilhada, que a dor dividida é dor menor. Você me ensinou a amar novamente, não apenas a você, embora isso fosse o suficiente, mas a mim mesma, a aprender que merecemos cuidado, que merecemos vida. Quando você chegou, eu tinha 61 anos e achava que minha história tinha terminado. Mas era só o começo do segundo ato. E que segundo ato foi? Você me deu uma filha, você me deu um propósito. Você transformou minha casa, que era um lugar de morte em câmera lenta, em um lugar de vida e nascimento. Quando eu partir, e vou partir em breve, e está tudo bem, eu vou saber que deixo atrás de mim alguém que é melhor que eu, que é mais forte, que aprendeu que abandonadas pode se transformar em salvação. Cuidar de Marina como você cuida. Cuidar da casa Gilson. Cuidar daqueles que vêm até nós, pedindo ajuda. Você é a resposta para as rezas que eu fiz, mas nunca soube que estava fazendo. Eu te amo. Não pelos papéis que dizem que você é filha, mas porque você escolheu ficar. Porque você escolheu construir uma vida comigo. Porque você reconheceu que nós duas éramos feridas e decidiu que poderíamos sarar juntas. Obrigada por me salvar. Porque isso é o que você fez. Você me salvou, sua mãe e... Quando terminei de ler, Sofia e eu estávamos as duas chorando. Não aquele choro de tristeza, era aquele choro que vem quando você finalmente entende sua própria vida. Quando você vê claramente as linhas que conectam um ponto a outro. Você nunca me fez sentir abandonada de novo, disse Sofia. Você sabe disso, não é? Mesmo nos momentos em que você estava com medo, mesmo quando estava cansada, mesmo quando talvez tivesse sido mais fácil simplesmente deixar eu ir, você ficou. Sempre, disse eu. E era verdade. Nos piores momentos, quando Sofia estava brava, quando ela estava com ciúmes de Marina, quando o vilarejo inteiro a atacava por ser diferente, quando a vida era simplesmente difícil, eu ficava. Eu era um ponto fixo e aquilo tinha feito toda a diferença. No 8º dia, recebi uma visita que não esperava. Uma mulher velha, muito velha, mais velha que eu. Cabelos brancos, corpo frágil, mas olhos que ainda brilhavam. Sofia a trouxe de mão dada. Mãe, disse Sofia, essa é Dona Maria. Ela foi amiga de vovó Lucia, veio para contar histórias. Lucia, minha mãe, que tinha morrido 45 anos atrás. Dona Maria sentou na minha cama e pegou na minha mão como quem está pegando em um tesouro. Sua mãe era um anjo, disse ela. Você sabe disso? Ela ajudava todos. Ela era pobre, mas era generosa. Ela dizia para mim que a vida só valia a pena se compartilhada. Meu coração acelerou. Você era igual a ela, continuou Dona Maria. Você cresceu vendo ela ajudar, vendo ela dar tudo o que tinha. Mas depois, quando as coisas ficaram difíceis, você se trancou. Você decidiu que não podia ser como sua mãe, que tinha que ser forte sozinha. Como você sabe disso? Perguntei. Porque Lucia veio me visitar, disse Dona Maria, dias antes de morrer, e ela estava preocupada com você. Dizia que você estava fechando as portas, que você estava com medo de amar. E ela rezou. Rezou para que a vida a tirasse disso. Rezou para que alguém chegasse e te abrisse de novo. Comecei a chorar.
Sofia, disse Dona Maria, chegou no tempo certo. Não foi coincidência. Sua mãe, lá de onde está, mandou ela. Não sou mulher de acreditar em coisas místicas, mas naquele momento entendi que talvez a vida fosse feita de coisas que a gente não conseguia explicar com lógica. Que talvez minha mãe, que eu havia enterrado há décadas, tivesse realmente estado me guiando. Que talvez aquele abrir de porta tivesse sido resposta a uma oração que eu havia esquecido que tinha feito. Aquela noite, Sofia dormiu ao meu lado como quando era criança. Eu coloquei minha mão no seu cabelo e sussurrei coisas que nunca tinha dito em voz alta. Você é a coisa mais bonita que meu corpo gerou, não com sangue, mas com escolha, com vontade, com amor. Eu sei, mãe, respondeu ela dormindo. No 10º dia, a dor começou a ser insuportável. Eu sabia o que significava. O corpo estava começando a desistir. A batida do coração estava ficando irregular. Os órgãos estavam começando a falhar em cascata. Chamei Sofia, Marina e as poucas pessoas que ficavam perto. Eu quero que vocês saibam, disse para elas, que não tenho medo, que não estou triste. Estou apenas cansada e pronta. Não fale assim, disse Marina, ainda criança demais para entender. É verdade, querida, respondi. A vida tem um tempo, e meu tempo foi bom. Foi difícil, mas foi bom, porque tinha vocês, porque tinha propósito. Porque podia acordar e saber que ia fazer diferença em alguém. Pedi que trouxessem a lamparina antiga, aquela que meu avô tinha deixado, aquela que tinha iluminado meus primeiros dias sozinha, aquela que tinha estado comigo toda essa jornada. Quando eu partir, disse para Sofia, quero que essa lamparina continue acesa na casa Gilson, como símbolo, como prova de que de toda a escuridão pode vir luz. Sofia assentiu, chorando. Peguei na mão de Marina. Você vai ser bonita, disse para ela, porque você vai escolher ser. Você vai ser forte porque você vai escolher ser. E você vai ajudar outros porque você sabe como é ser abandonada e você não quer que ninguém mais sinta isso. Marina chorava sem fazer barulho. Na noite de minha morte, estava calmo. Sofia havia chamado um padre, não porque eu tinha pedido, mas porque sabia que isso era importante para encerrar as coisas de forma adequada. Ele rezou coisas bonitas sobre redenção e sobre vida bem vivida. Eu ouvi. Ouvi as pessoas ao meu redor. Ouvi o vento batendo na casa, aquele vento que tinha ouvido tantos anos. Ouvi os grilos tocando sua sinfonia. E então, ouvi silêncio. Aquele silêncio que eu tinha conhecido tão bem. Mas agora era diferente. Agora era paz. Meu coração deu seus últimos batidas. Meu corpo descansou e eu morri. Finalmente, sabendo que tinha vivido. No funeral, mais de 100 pessoas apareceram. Pessoas que tinha ajudado. Pessoas que Sofia tinha ajudado. Pessoas que a casa Gilson tinha ajudado. Crianças que cresceram nesse lugar. Adultos que aprenderam a amar aqui. Quando Sofia colocou a lamparina acesa em cima de meu caixão, cada pessoa acendeu uma vela. A pequena igrejinha se tornou um mar de luz. E eu, onde quer que eu estivesse, senti que tinha valido a pena. Cada dia, cada momento de dor, cada escolha de amar apesar do medo, porque aquela luz ia continuar. Ia passar de mão em mão, de coração em coração, de histórias contadas para as gerações futuras. O que a gente dá ao mundo não morre com a gente, continua, viaja, se multiplica, é o legado real.